Eu queria começar já lançando uma pergunta de cara. Como foi? Eu queria começar com a missionária Sara. Amém. Amém? Queria saber de você, como foi começar, não só o seu ministério, mas como foi começar a sua vida espiritual com o Senhor. Se você já nasceu na igreja, se você teve um encontro com o Senhor, e fica à vontade para contar o Senhor. Amém, glória a Deus. Eu quando nasci meus pais já eram pastores. Então, meu pai, pastor Jairo, minha mãe, pastora Beth, eles já eram pastores. Mas eu fui ter um encontro verdadeiro com o Senhor em 2019, Então passou muito tempo, aos 19 anos, que eu fui ter um encontro com Deus verdadeiro. Porque antes era exatamente como Jó 42, Eu só conhecia de ouvir falar. Mas chegou um ponto da minha vida que eu tive uma depressão muito profunda na adolescência. Eu tive uma depressão muito profunda e eu sempre clamava ao Senhor para que eu pudesse viver algo diferente da minha vida, Para que Ele pudesse fazer alguma coisa dentro do meu interior. Eu não queria viver somente de ouvir falar. Eu não queria mais viver de testemunho dos outros. Eu não queria somente ser uma espectadora da presença de Deus. Eu queria realmente sentir. Então tive uma adolescência meio conturbada, Não fui uma adolescente muito fácil. Eu era aquela adolescente que era uma pessoa na igreja e outra fora. Creio que a maioria dos adolescentes tem esse problema em passar com isso. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Escolha um lado e escolha o Senhor, porque vai poupar você de passar por muitos problemas. Então, se eu tivesse escolhido ao Senhor desde o início, teria poupado a minha vida da depressão profunda, teria poupado a minha vida de passar por problemas que eu não devia ter passado naquela época. Mas eu fui uma adolescente bem conturbada. Em 2019, eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor, E ali eu tive um encontro verdadeiro com Ele, e as coisas dentro de mim se transformaram verdadeiramente, assim. Eu comecei a ser outra pessoa, comecei a viver experiências com Ele. Eu já comecei a ter experiências profundas com Ele. Então aí já mudou totalmente. Aí já não era mais o Deus dos meus pais, era o meu Deus. E era isso que Ele queria ter se tornado desde o princípio, o meu Deus. Então o salmista ele escreve, Porque o Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Já não conhecia apenas de ouvir falar. Exatamente. Então já não foi mais de experiências de fora, já foi uma realidade vivida. E é isso que o Evangelho tem que ser para as nossas vidas. Não somente ouvintes, não somente aqueles que são espectadores das coisas acontecerem, mas nós sermos aqueles que vivem realmente aquilo que o Senhor tem para nós. Então eu comecei a viver realmente o Evangelho. Em 2023 eu estava, e isso sem uma direção de propósito na minha vida, Eu sempre fui do louvor, desde pequenininha, então eu cantava, sempre estava liderando uma coisa ou outra, mas eu ainda sentia que faltava alguma coisa. Eu falei, não é possível que é só isso, tem muito mais. E então, em 2023 foi o dia que o Senhor, através de um dia que eu estava no evento de 12 horas de adoração, estávamos ali louvando durante muito tempo. E durante teve um período de oração ao pessoal que estava em missões, Então nós estávamos ali num período de oração aos missionários e olhando pelos missionários. E eu ajoelhada, eu orando, eu falava, Senhor, alcança todos eles. Senhor, envia mantenedores, levanta a sua igreja com esse senso de missão, levanta mais missionários. E eu estava orando por aquele casal. E naquele dia o Espírito Santo me encontrou enquanto eu estava ajoelhada. E Ele disse assim, a partir de hoje você vai receber essas orações. Eu não quero que você seja somente a que ora pelos missionários. Eu te quero neste lugar. E naquele dia Ele me deu a convicção do meu propósito, a convicção do meu chamado. Então, desde aquele dia que o Senhor me encontrou, eu já levantei, eu estava de joelhos, eu já levantei outra pessoa, com o meu coração em chamas e falando, eu preciso fazer o nome de Deus conhecido. Então, a partir disso,
É algo que Deus tem feito na minha vida, assim, que realmente eu tenho vivido aquilo que Deus tem pra mim. E nada melhor que isso, do que a gente viver o que Deus tem pra nós. Nada melhor que isso. Então meu encontro foi basicamente esse, né? Uma cristã, não cristã, duvidosa. Mas uma hora, quando o Senhor pega a gente, não tem como sair, não tem como escapar do abraço do Senhor. Então foi realmente isso que aconteceu. E tem vivido o chamado do Senhor até os dias adiante. Glória a Deus.